Quando pensamos em monumentos megalíticos, círculos de pedra alinhados ao sol, calendários astronômicos talhados na terra, blocos gigantes transportados sem rodas, geralmente viajamos para Stonehenge, Inglaterra, talvez para os alinhamentos de Karnak, na França, ou até para as pirâmides do Egito. Mas e se eu te disser que o Brasil também abriga seus próprios monumentos megalíticos, tão misteriosos e tão antigos quanto esses famosos círculos de pedra? E mais, e se eu te disser que muito antes do Brasil existir, havia povos que ergueram estruturas complexas, planejaram observatórios solares e produziram artefatos que até hoje desafiam explicações simples? Hoje, no episódio 4 da nossa série, vamos desvendar os Senhores da Pedra, povos que construíram monumentos megalíticos, cidades ritualísticas e calendários esculpidos na paisagem muito antes de Machu Picchu sequer existir. Você está prestes a descobrir uma parte do Brasil que poucos conhecem. Prepare-se para entrar no território da civilização megalítica brasileira e entender por que muitos arqueólogos acreditam que nossa pré-história foi muito mais avançada do que ensinaram na escola. A história começa em 2005, quando uma equipe de arqueólogos, investigando áreas remotas do Amapá, encontrou algo que mudaria profundamente a visão sobre os povos pré-coloniais brasileiros. Ao chegar a uma elevação natural do terreno, perceberam grandes blocos de granito fincados verticalmente no solo, formando um círculo quase perfeito. Eram 127 pedras, algumas com mais de 3 metros de altura, alinhadas de maneira tão precisa que parecia impossível terem sido colocadas ali por acaso. Quando o sol começou a se pôr naquele final de tarde, um dos pesquisadores percebeu algo. Um dos blocos projetava sombra exatamente dentro de uma fenda na pedra oposta, como se marcasse um ponto específico no horizonte. Eles decidiram voltar no solstício. E quando voltaram, o alinhamento era perfeito. Estava descoberto o Stonehenge brasileiro, mas com um detalhe, muito mais antigo do que imaginavam. Antes de continuar, é importante entender o que faz um monumento megalítico ser tão especial. Megalito significa simplesmente grande pedra, mas arqueologicamente o termo está ligado a construções monumentais, feitas com enormes blocos, dólmens, círculos de pedra, menires, geralmente conectadas a calendários astronômicos, rituais funerários, cultos solares, marcadores territoriais, centros cerimoniais. Quando encontramos megalitos, encontramos organização social. Para erguer pedras de toneladas, você precisa planejar, ter liderança, ter conhecimento astronômico, ter mão de obra coordenada, ter objetivos comuns. Ou seja, megalitos são evidências de sociedades complexas. Isso contradiz a velha narrativa, ainda ensinada em muitas escolas, de que os povos pré-cabralinos do Brasil eram simples tribos nômades, vivendo sem grandes estruturas sociais. O megalitismo da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste derruba essa visão por completo. O sítio mais famoso fica em Calçoene, Amapá, mas o apelido Stonehenge brasileiro é ao mesmo tempo correto e injusto. Correto porque é um círculo de pedras, tem alinhamento astronômico com solstícios, foi construído por povos pré-históricos. Injusto porque o monumento brasileiro é provavelmente mais antigo. Estimativas apontam para entre 1000 e 2000 anos antes de Cristo. Isso significa que Calçoene pode ser contemporâneo, ou até mais antigo, do próprio Stonehenge inglês. Os arqueólogos identificaram que o círculo marca o solstício de inverno, o solstício de verão, equinócios possíveis, pontos de observação lunar. Mas o mais surpreendente é o padrão de perfurações nas pedras. Algumas possuem buracos circulares, esculpidos com precisão milimétrica, que se alinham com o Sol em momentos específicos do ano. Era um calendário solar.
Perfeito, funcional, matematicamente preciso. Quem fez isso não era primitivo. Os blocos foram retirados de pedreiras naturais, cortados e arrastados por quilômetros. Provavelmente rolaram sobre troncos, foram alavancados com sistemas de madeira, contaram com centenas de trabalhadores coordenados. Mas a grande pergunta é: por quê? Por que um povo pré-histórico faria um círculo de pedra? Existem 3 explicações principais. A Amazônia pré-colonial tinha a agricultura avançada, mandioca, milho, batata doce, sumaúma, frutíferas, diversas, saber quando plantar e quando colher era vital. A posição elevada, o formato circular e as pedras perfuradas sugerem que o local era usado para rituais solares e festivais comunitários. Círculos de pedra em outras partes do mundo marcam locais de reunião entre diferentes povos. É possível que Calçoene fosse um ponto de encontro regional, talvez até um templo astronômico, mas Calçoene é apenas a porta de entrada. O que os arqueólogos descobriram depois é ainda mais impressionante. Existem pelo menos 30 sítios megalíticos registrados no norte e no nordeste do Brasil. Alguns deles incluem pedras alinhadas, menires solitários, círculos múltiplos, plataformas elevadas, estruturas cerimoniais inteiras. Essa distribuição geográfica indica que não foi obra de um povo isolado. Há evidências de uma rede de comunidades, talvez até uma cultura compartilhada, espalhada por centenas de quilômetros. E isso muda tudo. Significa que existia uma civilização brasileira muito mais complexa do que imaginado, que conhecia astronomia, engenharia e agricultura de forma avançada. Uma civilização que organizou o território com pedra e que, por alguma razão, desapareceu. O Brasil não é o único lugar da América do Sul com megalitos. Existem também pirâmides da Amazônia peruana, alinhamentos megalíticos da Colômbia, astronomia indígena do Xingu, geóglifos gigantes na Amazônia Ocidental. Tudo isso sugere que havia transmissão de conhecimento entre povos diferentes. Mas há mais. Os cientistas estão começando a perceber que a Amazônia antiga não era uma floresta virgem. Ela era uma floresta construída. Pesquisas de solo mostram que cerca de 10% da Amazônia é composta de terra preta, um solo fértil criado artificialmente. Antigas estradas conectavam vilas e cidades. Houve gigantescas redes de troca. Os povos que ergueram os megalitos provavelmente faziam parte dessa rede. Eles não eram povos isolados. Eram parte de uma macrocivilização que dominava rios, florestas e conhecimento astronômico. Apesar das décadas de estudo, muitos mistérios permanecem. 1. Por que construíram círculos de pedra em lugares remotos? Os locais, geralmente, estão em morros isolados, têm boa visão do horizonte, possuem fontes de água próximas, mas o padrão exato de escolha ainda é desconhecido. 2. Quem eram esses povos? Eles desapareceram muito antes da chegada europeia. A única pista são fragmentos de cerâmica e ferramentas de pedra. 3. Qual era a estrutura social deles? Para mover pedras de toneladas, é preciso líderes, engenheiros, trabalhadores coordenados. Sistema de alimentação e logística. Isso aponta para uma sociedade hierarquizada, diferente de aldeias pequenas. 4. Como desenvolveram conhecimento astronômico tão preciso? O alinhamento solar de Calçoene tem margem de erro inferior a 2 graus. Mesmo sociedades modernas teriam dificuldade de calcular isso sem instrumentos. Como eles fizeram? Ainda não sabemos. Alguns arqueólogos acreditam que os círculos megalíticos eram a ponta de algo maior. Complexos cerimoniais completos que incluíam habitações circulares, casas comunais, espaços funerários, praças de rituais, plataformas de observação.
Em outros países, círculos de pedra são apenas o centro religioso. Ao seu redor havia vilas inteiras. É possível que a floresta tenha engolido cidades inteiras semelhantes e os megalitos sejam apenas os únicos elementos resistentes o suficiente para sobreviver ao tempo. Quando olhamos para Calçoene sob essa luz, tudo muda. O que vemos hoje é apenas o templo. Mas onde está a cidade? Debaixo da floresta, destruída por erosão ou ainda enterrada sob séculos de sedimentos? A resposta pode estar nos próximos anos de escavações. Infelizmente, muitos desses lugares quase desapareceram antes mesmo de serem estudados. Em várias regiões, fazendeiros derrubaram menires para abrir pasto, pedreiras destruíram monumentos inteiros, caçadores de tesouro cavaram ilegalmente obras públicas, passaram por cima de sítios inteiros. Estima-se que mais de 70% dos monumentos megalíticos brasileiros foram perdidos sem registro. Isso significa que o que sabemos hoje é só uma pequena fração do que existiu. Talvez nunca conheçamos a complexidade real dessa civilização. É impressionante como a escola conta apenas uma parte da história. Crescemos ouvindo que os povos indígenas viviam, isolados em pequenas tribos, sem escrita, sem matemática, sem grandes construções. Mas isso é uma visão extremamente limitada. A arqueologia moderna tem mostrado que havia cidades gigantes na Amazônia, havia estradas de 50 a 100 quilômetros. Havia agricultura de terra preta, havia redes de comércio complexas, havia arquitetura monumental, havia astronomia avançada, havia engenharia hidráulica, havia sistemas de irrigação, havia hierarquias sociais. Tudo isso antes de qualquer europeu pisar aqui. Os povos que ergueram os megalitos não foram exceção. Eles eram parte dessa grande civilização amazônica que floresceu por pelo menos 5 anos. Quando entendemos isso, entendemos uma coisa maior. O Brasil tem uma das pré-histórias mais ricas e complexas do mundo. Só não nos ensinaram isso. Apesar de terem desaparecido, esses povos deixaram marcas que sobrevivem até hoje. Nomes de rios e montanhas técnicas de cultivo, rituais xamânicos, astronomia indígena atual, plantas domesticadas, lendas que falam de cidades de pedra, aldeias circulares ainda usadas no Xingu e, principalmente, deixaram as próprias pedras. É como se quisessem dizer: nós existimos, nós construímos, nós observamos o céu, nós entendíamos o tempo. A pedra é a memória deles. E cada novo sítio descoberto resgata um pedaço de uma história que estava enterrada. Hoje, ao olharmos para Calçoene e para os outros monumentos ainda escondidos na floresta, percebemos que estamos diante de algo muito maior do que simples círculos de pedra. Estamos diante de uma cultura avançada, uma astronomia complexa, uma engenharia impressionante, uma rede social sofisticada, uma mentalidade ritualística profunda, um modo de vida que organizava tempo, espaço e espiritualidade. Uma civilização que usou a pedra como linguagem, que marcou o céu no chão, que transformou o Brasil num dos berços do megalitismo mundial. E a pergunta final é: quantos outros monumentos ainda dormem sob a mata? Quantas cidades de pedra ainda estão esperando para serem descobertas? A história do Brasil está apenas começando a ser contada.